Olá, iluminados! Bom dia! Tudo bem? Começando mais uma semana. Pessoal, vocês assistindo, me dando a honra de serem a audiência. Se gostarem, compartilhem, tá bom, gente? Muito legal. E comentem. A gente sempre tem um canalzinho de troca aqui, é bem interessante, muito legal. Então, se me derem mais essa honra, muito obrigado já de antemão. Então, pessoal, é um amigo que eu vi. É isso aí, gente. O astral tá muito legal, o clima tá muito bom. O clima aqui é da energia. Vou falar energia porque é uma energia que é como se nós sentíssemos uma energia, mas talvez isso não seja nem mensurável. Hoje eu acordei e eu tenho o hábito de dar uma corrida rápida em alguns vídeos. E hoje eu vi um vídeo de uma pessoa, de um pastor. Ele estava se confessando como um viciado, teria cometido um pecado, porque ele viciou nas bets, né, apostas, como tantos milhares ou milhões de pessoas que acabam projetando a sua ansiedade financeira em jogos de azar, ditos jogos de azar, e acabam por vezes perdendo muito dinheiro, se envolvendo em dívidas, se envolvendo em todo tipo de problema que isso pode causar. Porque se você está com um problema financeiro e vai tentar com a sorte, você corre o risco de perder mais e cada vez mais, porque o caminho da solução financeira não é esse. O caminho da solução financeira é a percepção, a nossa percepção de que tudo o que nós precisamos, toda a matéria financeira que nós precisamos, Deus nos dá, nosso Pai nos dá. Não vamos colocar, eu tento não usar essa linguagem da personalização de Deus, porque eu também não acredito nessa personalização de Deus, tá, gente? Eu falo isso porque às vezes é o costume de falar que Deus vai dar, como se fosse um velhinho que fosse dar alguma coisa. Não é isso. A nossa energia, ela tende a nossa percepção, quando não entra em sintonia com essa energia geral, nós tendemos a não percebê-la. E essa não percepção, que a gente pode classificar como não estar sintonizado, ela fecha o fluxo. É como se você está com sede, você tem uma caixa d'água ou um rio à sua frente de água potável, e você olha para o rio e fala assim: nossa, eu não tenho um copo
para tomar água, né? Eu não tenho um copo. Puxa vida, como eu sou azarado. Eu não tenho um copo. E como assim, né? A gente olha e pensa, se você não tem copo, mete a cara na água, junta as mãos, faz um copinho e bebe a água da vida. Não, eu não tenho um copo. E o que faz a pessoa não perceber isso, a gente parece engraçado, é para ser engraçado, mas na verdade é que a gente fica cego dessa percepção. E estando cego, não percebemos que basta juntar as mãos, pegar água, beber. Então, essa reflexão aqui, do eu para mim, é porque eu também tenho essa questão. Também. Não sou uma pessoa perfeita. Não sou um exemplo humano. O meu eu é um eu perfeito. Meu eu superior, ele é um eu perfeito. Ele já está pronto. Não precisa de evolução. Não precisa de nada. E o eu que está aqui, este ser humano, esta figura aqui, o Mr. Lopes, é uma figura sujeita a todos os erros. Todos os erros. E a reflexão que esse pastor estava fazendo deu uma confissão. Então ele estava usando lá termos bíblicos ou termos da igreja, que o homem tem que se confessar perante os seus, porque quando ele faz isso, ele alcança o perdão de Deus. Mas não basta o perdão de Deus e o perdão da comunidade, porque muitos se identificam com ele, mas a ação, que é corrigir o erro, não fazer mais o erro, não cometer mais o mesmo erro. Então, basicamente, é isso. E o que essa reflexão nos leva é justamente a isso, de que muitas vezes nós nos prendemos por erros. Os erros que nós cometemos, às vezes, são erros sérios, erros graves. Somos humanos, gente. Somos sujeitos a erros. Ninguém nasce humano isento de problema, de erros. Ninguém nasce. Talvez quem tenha nascido tenha sido Cristo, Jesus. Talvez, né? Porque pelas histórias bíblicas, ele foi nascido sem o pecado. Mas isso não é o caso. A questão não é se ele foi ou se ele não foi. A questão é que, para a grande maioria dos bilhões que já nasceram e morreram, nós somos seres que estão aqui nesta terra. Nascemos, precisamos de apoio para nascer, precisamos de uma ação sexual para cruzarem os DNAs e sair a nossa pessoa. Então somos pessoas que passamos por erros. Nós temos que engatinhar, cair, aprender. Os que conseguiram andar, os que conseguiram falar, enxergar, ouvir, muitos não conseguiram. Estão aparentemente aí com problemas físicos, problemas limitantes, né, que não estão no controle deles. Nasceram daquela forma e entendem a vida como ela é. E quando a gente alcança a percepção, seja ouvindo uma palavra, seja vendo um exemplo, seja assistindo um filme, ouvindo uma história, quando a gente ouve essa história e essa história mexe com a gente, é a percepção de que o que eu tenho preso em mim,
que está me limitando, que está limitando a minha percepção. Então a culpa pelos erros que nós cometemos, né? Pela falta que fala assim, nossa, eu fiz um erro chato, muito chato. Então, por que eu não, às vezes eu não consigo evoluir, humanamente falando? Por que eu não consigo evoluir? Por que minha vida não vai para frente? A maioria das pessoas procuram esse tipo de entendimento, porque ela não sabe porque a vida dela não vai para frente, não resolve. Eu já fiz de tudo, já procurei de tudo, já fiz um monte de coisa, né? Já fui centro, já fui igreja, já fiz promessa e as coisas não resolvem, porque não é isso que vai resolver, não é o ato externo apenas que vai resolver. Primeiro tem que ter um entendimento interno de que você errou. Pronto, eu errei, fiz uma besteira, fiz um pecado, algo que prejudicou alguém, além de mim, né? Mas o maior prejudicado é sempre nós mesmos. Quando nós erramos, nós somos o primeiro prejudicado. Porque fica isso na nossa mente. Fica aquilo embutido. Você nem pensa nisso mais. Passou-se anos e você não está pensando nisso. Mas, na verdade, aquela coisa está enraizada dentro do nosso subconsciente. E torna-se um freio. Porque ele vai te limitar quando você ter que tomar decisões, quando você pensar em algo e você acaba se punindo. Muitas vezes inconscientemente. E por isso a pessoa não percebe, ela não entende por que as coisas não estão dando certo. Por quê? Porque ela está se punindo por alguma coisa que ela fez, que foi chato, que foi feio, que foi desagradável, que foi um crime. Então ela se culpa. Ninguém viu. Olha, ninguém viu. Você viu. Então você é o seu maior acusador e você é o seu maior juiz e também o seu maior executor. Nós fazemos isso inconscientemente, quando nós temos pelo menos essa faculdade da consciência. Então, qual é a solução? Sair gritando ao mundo, olha, eu sou um assassino, eu sou um criminoso, um ladrão, um malfeitor, um traidor. Não há problema algum em reconhecer os seus próprios erros. Reconhecer os seus erros para si e não para uma audiência é o primeiro passo. Você tem que reconhecer em si o primeiro passo, que você está errado, que você errou humanamente. E aí sim, quando você erra humanamente, então você vai mudar a sua atitude, tentar fazer o melhor para não errar de novo. E isso é a cura do erro, é a reparação em você. Porque amanhã todos nós aqui, seres humanos, vamos morrer. E vai continuar. Vai continuar. Porque você não resolveu essa questão dentro de si. Ela não desaparece com a morte. Não desaparece com a morte. Porque a consciência, ela não é corporal. Ela não está no cérebro. As pessoas podem pensar que ela está no cérebro. A ciência diz que a mente, a consciência humana é um epifenômeno. Mas ela não sabe, na verdade. A gente pensa que sabe muita coisa.
coisa, nós não sabemos tudo. Mas existem alguns indícios, algumas evidências que, por serem metafísicas, que estão fora da física, não são mensuráveis pela matéria. E o objetivo não é nem estar certo nesse aspecto. A questão não é essa, quem está certo. Ah, não existe isso, viu? Olha, isso aí é besteira. Não é besteira. Você vai fazer um tratamento, uma terapia, o trabalho do terapeuta é mostrar o seu erro que você muitas vezes não está percebendo. Ele vai te direcionar à percepção disso, do seu erro. Ó, errou aqui, meu amigo. Será que você não está errando? Será que a sua percepção ela não está limitada? Esse é o trabalho do terapeuta. Ele vai perceber os pontos em que você está limitado e vai tentar te orientar. Então, gente, façam terapia. É muito bom. Então, primeiro passo, reconhecer o problema. Então, eu preciso de ajuda, vou procurar ajuda de um terapeuta. É muito bom, é muito importante. E agora, o segundo e o terceiro passo, vamos falar assim, é você ver, perceber o erro, entender o erro e mudar. Mudar a atitude e o pensamento. Então, quando nós alcançamos essa mudança de atitude, mudança de pensamento, o mundo muda para a gente. Por quê? Porque este ser humano, ele percebeu a nossa verdadeira identidade, percebeu que somos uma união só, manifestações aqui temporais, porque vai acabar. Vai acabar. E o meu papel aqui, estou falando isso, como eu sempre digo, é primeiramente para mim, porque eu tenho os meus erros. Cometi erros, lógico, pensamentos ruins, pensamentos bem humanos, bem limitados, medíocres. Eu tenho, não sou perfeito. Mas eu estou entendendo isso. Estou entendendo isso e venho o quê? Tentando mudar esse pensamento. E eu acho que eu estou indo bem. Eu me sinto bem nesse aspecto. Então, como teve essa situação nesse vídeo desse pastor, eu agradeço a ele por ele ter aberto a ideia dele. Caiu aqui o celular. Deixa eu apertar aqui. Caiu aqui. Então agradeço a ele por ele ter exposto essa situação e levado a essa reflexão. E eu espero também que quem puder e for tocado por essa ideia, como eu fui, que aproveite e faça as mudanças. Seja a mudança. Tá bom, gente? Eu agradeço a vocês mais uma vez pela presença, porque vocês são luz. Vocês são luz. Eu vejo luz em vocês. Então, por isso, vocês são luz, iluminados. Um grande abraço e até a próxima.